Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, dando continuidade nas nossas temáticas aí de aulas, né? Hoje a gente vai falar a respeito das organizações internacionais, observar, né, quais são os órgãos que internacionalmente representam, né, diversos países ou diversas situações de conflitos políticos, econômicos, tá ok? Bom, as organizações internacionais da atualidade tiveram surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX. Tá? No entanto, foi com a globalização, o fim da Guerra Fria, que elas se consolidaram aí como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. Tá? Então, após a Segunda Guerra e mais ainda posterior à Guerra Fria, né, nós tivemos aí o fortalecimento dessas instituições. Em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica global, essas organizações elas se tornaram atores importantes no cenário mundial, com a missão aí de estabelecer um ordenamento das relações intranacionais, né, de poder e influência política. Então, elas atuam na elaboração e regulação de normas, acordos entre países, né, e buscam atender determinados objetivos e outras várias outras funções, né? Bom, existem incontáveis organizações internacionais, ou seja, aquelas instituições formadas por dois ou mais estados ou países, né? Porém, no que concerne o âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam aí pela importância, das quais nós podemos citar a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, o FMI, o Banco Mundial, a OIT, a OCDE, né? Então, a seguir, nós vamos estar observando as características individuais de cada uma, né, e a importância que cada uma dessas siglas possui no mundo, tá ok? Começar aí pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, é considerado o mais importante organismo internacional existente no mundo, né? É importante por reunir aí praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu aí no final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1939, 1945, em substituição à antiga Liga das Nações, né, que objetiva promover a paz e a segurança mundial, tá? A principal instância decisória aí da ONU é o Conselho de Segurança, formado por um grupo muito restrito de países, tá? Somente as potências, né? Na verdade, esses países são os antigos vencedores da Segunda Guerra Mundial. A Rússia, ex-União Soviética, né? Os Estados Unidos, França, Reino Unido e a China. Porém, a China não participou ativamente da Segunda Guerra, mas conseguiu grande prestígio e poder internacional, capaz de assegurar uma vaga nesse conselho. Além desses 5 países que são membros permanentes, né, fixos, fazem parte outros 5 países provisórios que alternam periodicamente. Então, o poder desse conselho, pessoal, de segurança é elevado, pois é ele que toma as decisões, ou melhor, principais decisões da ONU. Além disso, os 5 membros permanentes têm o chamado poder de veto. O que significa isso? Qualquer um deles pode barrar uma decisão, mesmo que todos os outros países sejam favoráveis, tá? Então, o voto deles tem muita força. Bom, outra sigla aí é a OMS, a Organização Mundial do Comércio. É o organismo internacional responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre os diferentes países, né? Além disso, o seu principal objetivo é promover a liberalização mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário, que é aquela ideia de um país proteger o seu mercado contra a entrada ou comercialização de produtos que vêm de fora, né? Então, está colocado aí para vocês em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local. Quando algum país tem algum tipo de problema ou entrave, né, com outro país, com outro estado, ele geralmente recorre à OMS, tá? Tá lá através da sua instância maior para avaliar e julgar a questão. Outra sigla bastante importante, foi muito também durante os períodos da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, foi a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós vimos isso no bloco anterior,
quando estávamos tratando a respeito da Guerra Fria, né? É um tratado ou pacto militar, né, que inicialmente congregava os principais países capitalistas e objetivava principalmente a combater o socialismo, que tinha o Pacto de Varsóvia como o seu principal, né? Porém, desde o final da Guerra Fria, os objetivos dessa organização se alteraram, né? Ou seja, tornando-se como um instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo, para assegurar aí também os direitos internacionais ou combater possíveis ameaças, né, do atual sistema internacional. Fazem parte aí da OTAN, pessoal, desde o surgimento, Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Islândia e Turquia. Posteriormente, várias repúblicas aí que eram socialistas, né, também passaram a ingressar, né, como a Bulgária, a Romênia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Eslováquia, né, a própria Eslovênia, além da própria Rússia, que é atual membro observador, né? O que é membro observador? Aquele membro provisório ali, tá? Aqui está a sede, né, da OTAN, ok? Bom, o FMI é o Fundo Monetário Internacional, é uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Ele é composto aí por 187 países e foi criado em 1944 através da Conferência de Bretton Woods, né? Seu funcionamento basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimos para aqueles países que o solicitam, né? Então, países que entram em crises, né, buscam no FMI meios, né, financeiros para que ele possa se reconstruir. Normalmente, o dinheiro do FMI é fornecido pelos próprios países membros, de forma que aqueles que mais contribuem são justamente aqueles que mais possuem poder de decisão, principalmente aí o caso dos Estados Unidos, né? Para adquirir empréstimos, o país em questão ele deve atender a uma série de exigências, né, transformando suas economias internas e geralmente abrindo sua economia para o mercado estrangeiro. Isso é um dos critérios para se obter um empréstimo no FMI, tá? Bom, ligado ao FMI, nós temos o Banco Mundial, foi criado em 1945, também pela mesma Conferência de Bretton Woods, né? Trata-se de uma organização também financeira vinculada à ONU, mas que possui sua própria autonomia. Seu objetivo inicial ele era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, posteriormente, seus objetivos mudaram, né? Não houve mais guerras, né? E eles se reconstruíram. O seu intuito passou a ser o de conceder empréstimo a países principalmente da Ásia, da África e das Américas, tá? O Brasil, por exemplo, é um dos países que buscam, né, empréstimos junto ao Banco Mundial. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é uma instituição responsável por regulamentar internacionalmente, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo. Então, se existe um trabalho escravo totalmente proibido, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ele é fiscalizado e regulado justamente pela essa organização, tá? É considerada uma organização tripartite, ou seja, formada por 3 tipos diferentes de forças. Os governos de 182 países, além de representantes de empresas empregadoras e de representações trabalhistas, como os sindicais, né? São sindicatos dos trabalhadores. E por último, a gente tem a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma instituição atualmente composta por 34 países. Seu objetivo é fomentar, né, financiar e incentivar ações de desenvolvimento econômico dos seus países membros, além de medidas que visem a ampliação de metas para o equilíbrio econômico, né? Então, o equilíbrio econômico mundial. E melhora também as condições de vida, os índices de renda e emprego. Então, ele observa essa parte. O Brasil não é um membro dessa organização, né? Por isso que a gente tem essa dificuldade, né, enorme de ter um controle, um equilíbrio econômico aqui no nosso país, tá ok? Bom, pessoal, sobre as organizações internacionais, essas são as principais que eu teria que passar para vocês, né? As noções básicas das principais aí. Obrigado a todos pela atenção, pela participação, tá? Continue aí prevenindo contra o coronavírus, tá? Usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos diariamente, tá?
mantenha o distanciamento, tá? O isolamento social também é importante nesse momento. Lembrando a vocês que tanto essa aula como as demais, elas estarão disponíveis no meu canal Geo Cerrado. Sempre que vocês necessitarem, basta acessar o canal, ok? Forte abraço e até a próxima.